você está vendo o governo Lula hoje, né? Um governo hoje que está mal avaliado, as pesquisas indicam que a avaliação do governo tem caído. O que você acha que o presidente Lula está errando para a população estar começando a ver o governo dele de uma forma enviesada, ou seja, uma avaliação negativa maior do que a avaliação positiva? Sim, queria agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui. Isso é uma honra enorme, né? Você é um cara que tem uma experiência, uma capacidade enorme também de extrair, né, e interpretar muitas opiniões e realmente dar o caminho daquilo que se deva, através das políticas públicas, desenvolver no nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. E aqui, essa conversa aqui é sempre importante para a gente poder também, nesse diálogo, extrair e levar para o nosso trabalho na Câmara Municipal, através dos vereadores, do nosso mandato, enfim, da presidência da Câmara. E realmente, assim, a gente vive num momento assim, muito turbulento na política. E a gente vê, assim, até no cenário nacional, você ainda não ter fixado, né, uma grande liderança que pudesse quebrar aquela corrente do meio, vamos dizer assim. Você tem na direita aí o Bolsonaro, que se mantém vivo na sua liderança, e na esquerda o Lula se mantendo vivo. E eu acredito, assim, o momento do governo Lula é um momento de desgaste, muito desgaste. Ele está no seu terceiro mandato. Acredito eu que, olhando lá para trás, década de 80, 90, a gente teve um problema muito, muito grande com a questão da economia do país, né? Depois, Fernando Henrique, isso aí foi o rumo que se deu. Em 2000, nós tivemos, no ano de 2000, ali a questão das dificuldades sociais, que levou até o Lula a ganhar as eleições. Sim. E a gente vê hoje, assim, no governo Lula, assim, até ele trocou pela segunda ou terceira vez a sua comunicação, uma comunicação meio atrasada com a sociedade. Acho que não teve uma atualização nisso. E isso aí reflete, assim, uma distância da sociedade com o poder, né? No caso nosso, que comanda o Brasil, sendo governado pelo presidente Lula. E vejo também, nesse sentido, assim, como foi a crise que eu disse aqui, não na comparação aqui de 80, de 90, mas a crise da inflação muito grande e chegando na população. E isso aí, tenho sempre falado muito sobre a questão do Haddad como ministro, que não tem nada contra ele, mas eu vejo que eu acho que o Ministério ali precisa ter um planejamento melhor para a gente conduzir a economia do nosso país. E isso gera desgaste, né? Mas eu acho que o principal fator, sem dúvida alguma, é a questão da comunicação do governo. E a gente via, assim, nos outros governos do Lula, por exemplo, nessa comunicação, você tinha o PAC, né? Você tem a questão Falta uma marca, Bolsa né, no Família, governo também, isso, né? A minha conclusão seria isso. Você não vê hoje, você vê qual é a política pública do governo federal. A gente vê o problema da segurança do país. O governo federal finge que não é com ele. Isso é um Onde problema dos estados. Droga, exatamente. Não tem e quando há uma liderança, nesse sentido, a reunião que tiveram com os governadores, não teve uma pauta de consenso, né? Uma das coisas que sempre foi elogiado do próprio presidente Lula era a sua liderança de se comunicar com os governantes, para que numa reunião como teve essa, no exemplo, não sei se todos aqui se recordam, com todos os governadores da ente federativa aqui do nosso Brasil, não teve um alinhamento de pauta conclusiva. Chegaram com o bolo pronto, né? Exatamente. Só que o bolo era de cenoura, todo mundo queria bolo de uma torta de morango, então não deu certo. Né? Exatamente. Então a gente vê esse cenário um pouco, a gente espera, né, que independente, assim, das ideologias, das correntes, se você gosta ou não gosta, mas é o nosso Brasil. Nós temos que ter, né, o presidente Lula foi eleito. Temos que ter, né, torcer para que dê certo. Sim. Mas ano que vem, mais umas eleições que eu acho que a gente espera aí que tenham nomes para poder ter uma discussão de fato do Brasil, sobre os seus estados, sobre os seus municípios. Né? A gente vê, tem vários nomes aí falando, tem até meu primo Ronaldo Caiado, vai ter até a sua... Que está fazendo um bom governo em Goiás. Talvez o problema dele seja que é um estado menor, assim, um pouco fora desse... Né? Fora dessa... Do Sudeste, onde você tem uma visibilidade maior, né? Eu acho que talvez tem o esse seja o problema também, dele. Ratinho, né? Sim. Governador do meu próprio partido também, que tem o próprio Tarcísio, que eu acredito que ele não saia, vai perder deixar de ser, né? Grande chance de ser o governador mais uma vez de São Paulo, a maior economia do Brasil, para ali se arriscar uma eleição difícil para presidente.
e ver a decisão também se o presidente Bolsonaro vai poder ser candidato ou não. Então, assim, a gente está num momento ainda de reconstrução do cenário nosso nacional em 26, mas a gente acredita que durante a eleição é muito importante. A eleição é fundamental para que os políticos, enfim, a sociedade se envolva e veja o que acha melhor para o país. Exatamente. Agora, eu acho que o Tarcísio, você falou do Tarcísio, eu acho que o Tarcísio tem um problema que ele vai ter que avaliar até os 47 do segundo tempo, que é o seguinte: ele tem uma reeleição para governo de São Paulo, dizem, né, os analistas todos, eu acompanho pouco a política de São Paulo, uma eleição praticamente garantida, ou seja, ele não tem adversário, um adversário forte contra ele. Óbvio que você ser governador de São Paulo reeleito é enfim, o estado mais importante do Brasil. Só que, se o Lula chegar muito fraco na eleição e a chance de um nome de direita ganhar a eleição, o que vai acontecer? Quem ganhar a eleição do Lula em 2026, se o Lula chegar realmente muito mal avaliado em 2026, vai ter direito à reeleição. Ou seja, o Tarcísio, quando sair em 2030, acabar a gestão dele para o governo de São Paulo, ele não vai ter espaço para ser esse candidato da direita, porque o candidato da direita já vai estar sentado na cadeira candidato à reeleição, quem quer que seja o Bolsonaro conseguindo se livrar das condenações, seja qualquer um outro. Então acho que ele vai ter que avaliar isso até o último momento, porque vamos supor que o Caiado se eleja presidente em 2026. Em 2030 ele é candidato à reeleição. Com certeza. Não tem espaço na direita para o Tarcísio ser candidato. Então esse é um problema que ele vai ter que... Só se o Lula fosse reeleito. Exatamente. Quer dizer, o ideal para o Tarcísio, não estou falando para o país, eu estou falando leitura meramente política, né? O ideal para o mundo do Tarcísio seria que o Lula se reelegesse para em 2030 ele sair do governo de São Paulo e ser o nome da direita. Né? Assim, agora, se isso for cada vez mais claro que não vai acontecer, seja por problemas de popularidade ou até a própria saúde do Lula. O Lula vai chegar na eleição com 81 anos de idade. A entrevista do Sarney, né, não sei se tiveram a oportunidade de ver, foi muito nessa direção. Inclusive ele falou, o presidente Lula foi presidente 3 vezes. Eu sei que há uma pressão das correntes partidárias que o defende de ele continuar, porque é uma liderança que existe, né? Tem gente que gosta ou não gosta, mas é uma liderança, presidente da República. Mas também há se pensar também de chegar a hora de parar, não sei, pela idade, enfim, já teve essa contribuição. Então, o Sarney até falou isso, é uma decisão até muito difícil, né? Aquele que está no poder, até o presidente poder ser reeleito. Você abrir mão não é muito difícil. Difícil. E o que se diz aí, enfim, em todo o cenário, que também não há nome, né? Sim. Dessa corrente para poder estar ali se colocando. Falam do Haddad, a hora do que o Lula sair, o pessoal no PT vai se engalfinhar. Exatamente. Né? A gente sabe, a gente tem amigos, você tem amigos no PT, eu também tenho, a gente tem amigos na política toda, mas não há uma liderança nata que, assim, o sucessor do Lula, não tem sucessor do Lula. Eu acho que ele tentou Bolsonaro também, mais recente, né? O Bolsonaro é uma coisa mais recente. Acho que ele tentou projetar isso no Haddad um pouco, né? Mas infelizmente aí com a economia... não vai colar, né? Não vai colar. Difícil. Em que pese, eu acho, sim, sem achar, não acho Haddad longe de ser um ministro brilhante, mas o fato é que ele é muito isolado ali no governo também, né? As apostas, todo mundo que cerca ele, o Lula, eles têm uma visão de que esse negócio de déficit público, de gastar mais do que arrecada, isso é um mal menor. Que o país tem que crescer a qualquer custo, tem que se endividar, tem que botar obra na rua, tem que fazer. Eles vão dobrando a aposta, né? Você vê que nós estamos com uma inflação alta, o Banco Central está subindo o juro para tentar diminuir o consumo, a atividade econômica, para baixar a inflação, e eles estão lançando consignado, eles estão lançando não sei o quê, eles estão dobrando a aposta para ver se continua FGTS a economia. Agora também. Exatamente. Então, assim, eu acho que estão indo no caminho errado. Mas, enfim, acho que vai ser um problema. O processo de reconstrução agora temos aí esse ano para poder ver qual a reação do governo Lula e qual é o nome que pode surgir que tem o entendimento da sociedade. As pesquisas hoje são muito ruins para o Lula, né? Se a gente pegar o Bolsonaro em 2021, logo depois da pandemia, que ele também falou um monte de bobagem, quer dizer, falou que não devia,
tomou umas atitudes assim equivocadas, desnecessariamente, na minha opinião, e com a imprensa caindo de pau em cima dele, que obviamente a imprensa tem uma boa vontade com o Lula, muito maior do que tinha com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro estava numa situação de avaliação melhor que o Lula está hoje. Se você pegar as duas gestões desse ano ímpar antes da eleição, a situação do Lula é uma situação complicada. O Lula tinha, em 2021, contra o Bolsonaro sentado na cadeira, 40%. O Lula chegou a um ponto, acho que no final de 2021, ele está ganhando a eleição do primeiro turno. Hoje ele já está disputando um segundo turno, seja com quem for. Quer dizer, com candidatos desconhecidos, porque fora o Bolsonaro, os outros candidatos não são conhecidos. Fora de São Paulo, ninguém conhece o Tarcísio. Né? Fora de Goiás, ninguém conhece o Caiado. Por aí vai. E... Aqui no Rio, o Ronaldo vai bem, o Caiado vai bem. Já tem uma marca, né? Já tem o Caiado aqui, tem 2.